E aí, pessoal, boa noite. Nessa domingueira boa demais, finalizando o dia aqui com uma chuvinha. Boa noite, sejam muito bem-vindos. E eu abri essa live hoje aqui, eu nem propus tema, nem avisei nada, só abri aqui o ao vivo pra gente poder conversar um pouquinho. Eu recebi ontem, numa caixinha de perguntas que eu abri, alguns questionamentos que me chamaram um pouco de atenção e me deixaram um tanto quanto preocupada. Vieram muitas perguntas relacionadas a dívidas, muitas pessoas que estavam questionando e pedindo ajuda em relação a como renegociar dívidas, a como se organizarem por conta disso. E isso me deixou ao mesmo tempo preocupada e disposta a também dar uma contribuição. Eu respondi um dos stories muito rápido, assim, né? Com algumas dicas, aí eu pensei, nossa, vamos conversar com esse povo, deixar essa live salva para o pessoal que precisa de uma orientação um pouco mais específica relacionado a esse assunto. Então vai chegando aqui, já se prepara para receber algumas dicas com papel e caneta, se o seu caso é estar no momento de dívidas altas, estar preocupado com as contas. A gente está passando por uma nova onda aí de restrições da pandemia, então tem muitas pessoas que estão vivendo uma preocupação, uma angústia todos os dias, porque não sabem qual que vai ser o próximo passo da pandemia, se os seus empregos serão mantidos, se as suas contas vão conseguir ser honradas, não é mesmo? E aí me preocupou ontem quando eu recebi as perguntas, aí eu pensei, gente, vamos ajudar essa galera. Porque a preocupação, ela se torna uma venda diante das oportunidades. A pessoa fica vendada, focada muito na preocupação e no problema e ela não encontra a solução. Então hoje eu vou te passar 7 dicas práticas aqui para sair da dívida ou para perceber se você está entrando num cenário de endividamento muito alto e como que você pode fazer para melhorar e sair disso. Tá legal? Então bora comigo. Se vocês tiverem dúvida, vão mandando aí no chat que eu vou acompanhando também. Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês. Eu já falei muito a respeito disso aqui no Instagram, mas nós temos que... Na verdade, eu vou voltar com um conceito que faz tempo que eu não trago antes de contextualizar essa minha frase. Existem coisas que acontecem no mundo que a gente não tem controle. Só que existe a reação, o comportamento que a gente terá diante da situação que faz a diferença, que determina o resultado das coisas. Então tem 10% das coisas no mundo que você não pode controlar. São coisas externas que vão acontecer independente da sua vontade. Só que 90% das coisas que acontecem são resultado, ou seja, são consequências do seu comportamento, da sua reação às coisas externas. Então, qual que é o resultado que você pode ter, por exemplo, diante da pandemia, das restrições que estão acontecendo? Eu recebi ontem pessoas colocando uma certa retaliação a essas medidas restritivas e dizendo que isso está atrapalhando os negócios delas. Gente, eu entendo, eu sou completamente compreensível de que o impacto externo de uma pandemia, ele afeta financeiramente as pessoas e emocionalmente. Só que é como a gente lidar com isso é que vai fazer a diferença, porque você não pode simplesmente ignorar o fato de que existe uma crise rolando no mundo, mas você pode escolher não participar dessa carga emocional que está vindo com isso. Por quê? Quando o seu foco está no problema, você não consegue sair da situação que você se encontra. É muito importante que você tire o foco do seu problema para que você consiga achar a solução nesse momento de pandemia. O Leandro entrou aí. Leandro, boa noite. O Leandro participou comigo de uma mentoria, de um curso lá em São Paulo. Muito bom ver você por aqui. Obrigado pela dedicação aí e a mensagem que você transmitiu. Então, como a gente estava falando e seguindo aqui, é importante que você pare de focar no problema e comece a achar a resposta. E aí vem o primeiro passo se você está endividado e quer resolver esse problema. Você precisa se conscientizar de que o problema existe, só que você é maior do que o problema. Então você é capaz de resolver. Qualquer pessoa que se enfiou numa dívida, qualquer pessoa que por algum motivo está inserido num ambiente que não é tão favorável assim para prosperar financeiramente, ela é capaz de resolver, porque o problema é menor do que a pessoa que criou isso. Então você só precisa tomar primeiro a consciência de que você está com um problema financeiro e que ele tem uma alternativa, ele tem como ser resolvido.
Tomou consciência do problema? O que significa isso? Você precisa tomar nota e se atualizar de todo o seu mundo financeiro, o que está acontecendo. Tem muitas pessoas que elas se percebem perdendo o controle e aí elas simplesmente deixam de anotar ou simplesmente vão gastando e vão continuando aumentando aquela dívida, vão tomando empréstimos, vão usando do cheque especial, vão usando do cartão de crédito sem controle algum, porque elas acham que não tem mais solução mesmo, eu simplesmente vou deixar estourar tudo. Gente, se conscientize de que o problema existe e você é maior do que ele pode resolver. Começa a pegar as informações de quanto que está a sua dívida, para quem você está devendo, quais são os valores que você deve, qual é os juros que você está pagando por aquilo. Comece a anotar, comece a fazer uma relação das suas dívidas para que você tenha visão da real proporção do seu problema. Às vezes, no seu consentimento, na sua consciência, o seu problema é uma mula de 7 cabeças que gospe fogo pela boca. E quando você começa a tomar nota, quando você começa a relacionar, você percebe que até pode ser uma mula, mas ela tem uma cabeça só e você consegue resolver. Quando a gente não se conscientiza do problema, ele se torna maior do que a nossa capacidade de resolver. A gente se esconde do problema e ele se torna um monstro. Por isso que você precisa trazer à tona isso e colocar na sua pauta. Eu vou resolver. Eu estou endividado? Estou. Estou com problema financeiro e não estou conseguindo honrar? Estou. Mas eu vou resolver. Tá? Esse é o primeiro passo para uma pessoa que quer sair desse problema financeiro. Segundo passo, você precisa buscar renegociar essas suas dívidas. Qual que é o processo de renegociação de dívidas mais ideal que você faça? Primeiramente, tome uma postura, assuma uma postura de humildade, de integridade. Se você entrou numa dívida, do outro lado tem um credor, ou seja, tem uma pessoa esperando você pagar. Uma pessoa ou uma instituição financeira. Então você precisa assumir que você errou, você se enfiou numa bola de neve, você se enfiou numa dívida e não está dando conta de resolver sozinho. E você está admitindo para essa pessoa ou para essa instituição que você precisa de ajuda. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês sabem que eu trabalho dentro de uma instituição financeira e como qualquer outra pessoa já tive familiares também envolvidos com dívidas, enfim. E existem algumas pessoas que elas tomam um posicionamento de picaretagem, que é fazer o quê? Eu tô endividado, deixa essa dívida ir pra frente, deixa essa dívida caducar. Um dia eu vou lá no banco, peço um desconto e eles amortizam para eu pagar menos juros. Gente, isso é o maior sinal de que você tem falta de caráter. Se você fez uma dívida e não quer honrá-la, você está decretando para o mundo que você não tem caráter. É muito diferente de você ter uma dívida e chegar na pessoa e falar: olha, fulano, eu estou devendo porque eu passei por dificuldades na minha vida financeira, durante a pandemia eu fiquei desempregado, alguém da minha família está doente e eu estou precisando de ajuda. É muito diferente do que você pegar um dinheiro emprestado e deixar aquela dívida, deixa um dia eu resolvo, deixa caducar, principalmente no banco, né? Ou numa instituição financeira, porque você fala assim, a instituição financeira não precisa do meu dinheiro. Gente, você precisa tomar consciência de que o dinheiro foi para sua carteira e você já utilizou ele para alguma finalidade. É digno de você devolver. Se você está passando por um momento ruim, chega lá no banco e fala: pessoal, eu estou passando por essa situação, o que vocês podem fazer para me ajudar? Eu quero renegociar minha dívida, eu quero colocar as coisas em dia. Como que a gente pode fazer isso da melhor forma? E aí acontece algo mágico. Quando você se mostra vulnerável a alguma outra pessoa, é impossível que ela não assuma uma postura de reciprocidade. Ou seja, ela acaba tendo empatia pela sua situação, ela acaba se sensibilizando pelo que você está fazendo e ela vai embarcar na onda para tentar resolver o seu problema. Desde que você chegue com essa postura de humildade e de integridade, ok? Porque tem muita gente que tem dívida e na hora de chegar para negociar diz assim, eu só tenho X valor para pagar, o que vocês podem fazer? Se virem. Não é assim que funciona.
Quando você assume esse tipo de posicionamento, o que você vai levar do outro lado é pedrada. A outra pessoa vai ser resistente e não vai te ajudar nisso. Então, se você quer fazer uma negociação das suas dívidas, assuma isso. Errei, quero consertar, o que nós podemos fazer? E aí você vai ter uma solução muito melhor do que se você simplesmente deixasse o problema lá na prateleira para que um dia seja resolvido, tá? Se tem uma coisa que eu tenho pavor, é de gente mau caráter, que pega dinheiro e fica aí pensando, eu vou deixar 5 anos para caducar, depois a instituição me dá um desconto. Gente, você não vai prosperar, se você é o tipo de pessoa que faz esse tipo de troca, você não vai prosperar na sua vida. Isso é profético, eu profecio isso para você. Em algum momento você vai tombar numa pedra no seu caminho porque você está agindo de má fé. Tá legal? Isso aí não é pra todo mundo, é só pra algumas pessoas que eu sei que tem esse tipo de comportamento, esse tipo de índole e que eu abomino com todas as minhas forças. Eu tô aqui justamente pra ajudar a você que entrou ter uma luz pra você conseguir sair, tá bom? Próximo passo, então eu já te passei 2 pontos aqui, né? Um é tomar consciência, o segundo é você... Opa! Ficou forte aqui o tema que até caiu o celular. Ficou pesado, deixa eu apoiar aqui. Aqui nós estamos na gambiarra, né? Nós estamos aqui apoiados onde nós conseguimos. Tô precisando de um tripé, então se alguém se sensibilizar por um tripé novo, eu passo o endereço depois para vocês mandarem entregar. Beleza? Vamos pro próximo passo então. Primeiro passo, conscientização. Segundo passo, renegociar dívidas. Terceiro passo então, para o endividado solucionar os seus problemas. Comece pagando as dívidas que são mais caras. Porque às vezes você não vai ter todo o dinheiro para quitar tudo de uma vez, as suas contas. E aí o que você tem que tomar de decisão? Começar a pagar o que é mais caro, o que é prioridade. E às vezes o que é mais caro não é nem só o que tem a taxa de juros maior, mas é o que te abala mais emocionalmente. Você quer ver um exemplo? Se eu fosse priorizar aqui, né, entre uma dívida de uma pessoa que está ali enrolada com as suas finanças, existem algumas categorias de dívidas que são mais caras, começando pela mais cara, cheque especial, depois vem o cartão de crédito que está no rotativo, depois vem os financiamentos e empréstimos, tá? Se eu seguir essa sequência aqui de produtos financeiros, essa seria a ordem correta para você começar a pagar. Começa liquidando cheque especial, depois o cartão de crédito que está no rotativo, depois seus empréstimos e financiamentos, porque essa é a curva dos juros, tá? Só que essa seria a ordem ideal, mas às vezes você tá devendo um dinheiro para sua irmã e ela não para de te infernizar, ela bate na porta, ela manda mensagem, ela fala para todo mundo da família que você tá devendo dinheiro para ela e aquilo te sobrecarrega emocionalmente, que te deixa sem paz para tomar uma decisão diferente de buscar uma outra fonte de renda. Então, se aquilo ali, se aquela dívida com a sua irmã, por exemplo, é uma dívida que te toma muita energia, quite ela primeiro. Comece pagando as dívidas que são mais caras e às vezes a mais cara é a emocionalmente mais cara. Porque dever para alguém da família, eu sei, porque eu já vivi isso, né? É horrível, a pessoa fica te cobrando, fica ali fazendo uma pressão psicológica, onde você vai, ela joga aquela conversa na rodada, te expõe, te sensibiliza na frente de outras pessoas. Isso é muito ruim. Então comece por uma ordem de dívidas mais caras. Tirou essas que te incomodam emocionalmente, aí sim você vai pagando aí dívidas que são mais altas os juros, tá? Porque é importante você eliminar os maiores leões, né? Você mata primeiro o leão ou o filhote? Você mata primeiro o leão, porque senão você vai ser aí abocanhado por ele. Tá legal? Isso existe, essa priorização de dívidas existe quando você não consegue fazer o passo a seguir que eu vou te dizer, que é uma pactuação de todo o seu endividamento. Existem nas instituições financeiras a possibilidade de você repactuar todas as suas dívidas num único contrato. Só que às vezes você tem dívidas no banco X, no banco Y, no banco Z e você não consegue contratar um único pacotão assim de empréstimo para renegociar todas essas dívidas. Aí sim que você começa a priorizar onde que está mais caro de fazer esse pagamento, tá? Porque quando você paga menos juros é mais fácil de você acabar mais rápido com esse endividamento que você entrou, tá legal? Mas a ideia do quarto passo aqui que eu tenho para te passar é essa possibilidade de pegar os seus endividamentos e unificá-los.
Quando você faz uma unificação de dívidas, além de você ganhar um maior controle financeiro, porque aí você vai ter um único contrato para pagar em uma única instituição. O segundo ganho com isso é que você não tem que pagar tantas tarifas bancárias de instituições diferentes. Porque às vezes você contratou financiamentos na instituição X, Y e Z. Você está aí com 3 contas em 3 bancos pagando financiamentos. Além da taxa de juros que você está pagando, você também está pagando tarifas de manutenção daquela conta. E quando você passa a centralizar toda a sua movimentação numa única instituição financeira, você elimina também esses outros custos. Esse é um dos grandes benefícios de fazer uma consolidação de dívida. Uma dica importante: quando você for buscar fazer uma renegociação de dívida, procure a instituição financeira, faça uma espécie de simulação em mais do que uma e procure uma instituição financeira que te trazer os melhores benefícios. Não é só taxa que você vai levar em consideração na hora de renegociar a sua dívida, de repactuar tudo. Porque às vezes você vai pagar uma taxa menor, só que a tarifa da manutenção da conta naquele banco que você escolheu é muito alta. Aí não vai compensar. Você vai estar deixando seu dinheiro em algum outro local também. Às vezes tem um outro ponto de benefício que é o prazo. Porque em algumas instituições você consegue parcelar uma repactuação de dívida para poucos meses. E aí o que isso vai fazer? A sua prestação fica muito alta e você não dá conta de pagar. Vai acontecer que dali a alguns meses você vai estar de novo enforcado e vai ter que fazer mais uma renegociação. Então, quando você for buscar uma instituição para renegociar, leve em conta alguns pontos que eu vou te falar aqui, tá? Taxa, obviamente, vamos procurar a que é mais barata. Custo de manutenção de conta, opte por instituições que não tenham taxa de manutenção de conta ou que se ela existir, que ela seja menor. Prazo adequado. Ui, que relâmpago, até levei um cagaço. Opte por um lugar que vai te dar um prazo um pouco maior para que você consiga ter uma parcela ajustada ao seu financiamento e escolha uma instituição que realmente lhe pareça interessada a te ajudar, não que vai te enfiar a faca em algum outro produto para fechar o negócio com você. Tá legal? Então, seguindo até esse quarto passo aqui, você já está começando a ver que lá no final do túnel existe uma luz, existe um caminho para você seguir e resolver as suas contas. Beleza? Por enquanto não tá vindo de dúvidas, então eu vou seguir aqui nos tópicos que eu separei para vocês, tá? Quinto ponto, então. Se você tá endividado e você já tomou percepção disso, o quinto ponto é essencial para que você não volte para esse cenário. Quinto passo para uma pessoa endividada: mudança de hábitos. Você tem que entender que quem endividou você não foi o seu pai, não foi sua mãe, seu cônjuge, não foi o seu trabalho, não foram os seus amigos. Foram os seus hábitos e comportamentos diante do dinheiro. Então, se você quer sair da dívida e não voltar mais para ela, você precisa rever como estão sendo seus hábitos de consumo. Onde você está comprando, com qual frequência, por que você está comprando, o que o seu cartão de crédito está fazendo aí que está te deixando com faturas muito maiores do que o dinheiro que você consegue gerar no mês. Porque, gente, uma coisa que é muito comum entre nós seres humanos é consumir baseado nas pessoas que nos circundam, nas pessoas que a gente escolhe para ter no nosso ciclo de amizade ou na nossa família. O grande detalhe é que você não é as coisas que você compra. Pessoal aí que gosta de viver na marca, que gosta de viver no carrão top, financiado até o talo, que não tem condição de pagar. Gente, você não é o que você veste, você não é o carro que você tem, você não é a casa que você mora. Você pode ter todas as coisas que você quiser, desde que você primeiro tenha essa definição de que o ser não tem a ver com o dinheiro. A sua essência, ela não é impactada pelo dinheiro. Na verdade, o dinheiro, ele só revela o caráter da pessoa. O dinheiro, ele não transforma ninguém, ele só potencializa o que você já é. Se você já assistiu um tempo atrás, muitos anos atrás, na verdade, o filme do Máscara, você vai entender isso que eu tô falando. O Máscara é um filme onde tem uma mitologia por trás de um acessório, que é a máscara, que quando colocada, ela revela, potencializa a personalidade da pessoa. E aí tem os dois exemplos que usam a máscara, né? O Jim Carrey lá, que é o cara que vira engraçadão, e o vilão, que só potencializa uma pessoa ruim. É isso que o dinheiro faz, ele potencializa o que você já é.
Por isso que se você está hoje endividado, é porque você está tendo hábitos de consumo que querem camuflar o que você é. Você quer parecer ser algo que você não pode ainda ser. Eu não tenho nada contra pessoas que vestem roupas boas, que andam em carros luxuosos, que vivem em casas lindas ou apartamentos maravilhosos. Nada contra, desde que você possa pagar por isso. Não queira sustentar uma imagem que você não pode. Isso vai te machucar, isso vai fazer com que você se torne escravo do consumismo. Isso vai fazer com que você se torne escravo da opinião das outras pessoas. Pra quê? Essas pessoas não vão pagar suas contas. Eu sou fã e eu sou super defensora da ideia de que você deve se conectar com pessoas que te influenciem positivamente. Eu sou fã e concordo com a ideia de você buscar pessoas que estejam num nível maior para você aprender com elas. Agora, você não pode consumir igual essas pessoas enquanto você não tiver a mesma fonte de receita que elas. Eu hoje posso te dizer que eu tenho o privilégio de conviver com pessoas que têm um nível financeiro muito maior do que o meu, mas muito maior. Eu sou privilegiada por estar nos mesmos espaços que essas pessoas, porque eu estou aprendendo com elas. Mas eu não tento em momento nenhum me parecer com essas pessoas. Porque isso me custaria tempo de vida ali, ó, gastando minha energia e tempo de vida para trabalhar mais do que eu posso para ter o dinheiro que por enquanto ainda eu não posso esbanjar desta forma, eu não posso consumir daquela maneira. Isso é consciência, isso é mentalidade. Consumo tem tudo a ver, tem toda associação com mentalidade. A partir do momento que você revisar os seus comportamentos, que você revisar os seus hábitos de consumo, você vai se tornar uma pessoa livre. E aí vai vir à tona o que você é de verdade. As pessoas vão gostar do que você é, não do que você tem. É que você tá tentando, se camuflar com a capa aí do dinheiro para as pessoas gostarem de você, para você ser aceito. Sai disso, larga essa responsabilidade, isso não é seu. Tá bom? Aceita que dói menos e começa a revisar como que você tá se comportando diante aí do seu consumo, do seu hábito de consumir as coisas. Beleza? Então, para quem tá entrando agora, uma rápida revisão, a gente tá vendo hoje aqui os pontos que vão te levar, os passos que vão te levar a sair do endividamento. A gente já falou sobre alguns, estamos no 6º agora, depois no final da live eu já reviso todos os pontos, tá bom? Próximo ponto então, depois de modificar os seus hábitos. Paciência para seguir o processo. Você precisa entender que se você entrou no buraco, para você sair dali, pode ser que você tenha que cavar ou construir alguns degraus para poder sair desse nível que você se enfiou, né? Desse caixão aí que você entrou. Então tenha paciência. Para de ser aquela criança mimada de 2 anos que quer tudo para ontem. A gente tem que ter paciência para esperar que o processo se desenrole. A gente precisa ter paciência para executar os passos necessários para ter o resultado. Meu Deus, tem tanta gente que não respira, que entra no problema do dia para a noite, quer resolver. Calma, pisa no freio um pouquinho e começa a pensar o seguinte: cada dia cabe o seu mal, a cada dia cabe a sua preocupação, a cada dia cabe o seu problema para resolver. Então para de querer resolver tudo assim, querer o resultado do dia para a noite. Você precisa sim tomar pequenas decisões e fazer pequenos ajustes diários para você conseguir sair do problema que você se enfiou. Isso sim. Agora, você não vai resolver uma dívida de 100 mil reais do dia para a noite. Você não vai conseguir resolver, a não ser que você ganhe um prêmio, uma herança que não estava prevista, né? Mas você não vai conseguir resolver um endividamento que você demorou meses para entrar. É a mesma coisa que seu peso. Você levou 10 anos para chegar no corpo que você tem hoje. Tá aí, barrigudo, barriguda, braçudo. E aí em um mês você quer estar a Gisele Bündchen. Isso não vai acontecer. O processo exige tempo e paciência. Confia no processo, executa o plano e aí o resultado virá. É sempre assim. Lei da semeadura, já falei disso pra vocês. Planta, rega, espera, colhe. Tá legal? Isso é bem importante no processo. Tem muito endividado aqui que é muito afobado. Entrou no problema e quer que eu resolva do dia pra noite. Não tem fórmula mágica. Tem passo a passo, tem processo que vai te levar à solução, mas não tem fórmula mágica. Nani, seja bem-vinda aí à nossa live, então, que bom que você tá gostando do conteúdo, anota aí o que for necessário e interessante para depois compartilhar com as amigas, tá bom?
e agora a gente vai pro 7º passo, que nessa escala aqui seria o último para que a gente pudesse resolver o seu problema, de quem tá endividado por aí, tá bom? 7º passo. Ao mesmo tempo que você tá pagando a dívida, já começa a construir uma reserva de emergência. Pronto, tá louca, né? Tá maluca. Eu tô pagando dívida e vou começar a guardar dinheiro como? Simples. Desculpa aí, que eu tô com a garganta meio ferrada ainda. É simples, a lógica ela é simples de ser entendida. Se você entrou numa dívida, é porque em determinado momento você não tinha dinheiro suficiente reservado para tomar uma decisão, para fazer uma compra, para pagar o hospital, para trocar uma peça do carro que quebrou, para fazer uma reforma na casa. Você não tinha o dinheiro, aí você foi lá e financiou, ou você foi lá e passou no cartão de crédito, usou cheque especial, e é por isso que você está endividado hoje. Então a solução, o remédio definitivo para você não voltar mais a ficar endividado é, ao mesmo tempo que você paga a dívida, você já está construindo a sua reserva de emergência. Como que você vai fazer isso? É simples. Você vai fazer uma renegociação de dívida, você vai seguir todos os 6 passos anteriores que eu falei. E aí você vai chegar num valor mensal que você vai ter que passar a pagar até a sua dívida ser eliminada. Ao mesmo passo que você paga a sua dívida, uma parte da sua renda já vai ser destinado para fazer uma reserva, para aplicar um recurso. Quantos por cento? Aí essa é a resposta ideal que você precisa. 80% você vai se dedicar a pagar a sua dívida, para eliminar aqueles juros que você está tendo que pagar para alguém ou para alguma instituição. E 20% você vai dedicar a pagar ali, a guardar para sua reserva de emergência. Vou te dar um exemplo em números. Se você tem ali, ó, um salário e aí você já tirou a parte do salário para viver, né? Porque você precisa comer, morar, os seus gastos essenciais eles vão continuar existindo. Então você já separou do seu salário todo o dinheiro necessário para você poder viver, comer, vestir, enfim. Aí te sobraram R$1.000. Desses R$1.000, o que você vai ter que calcular? 80% disso você vai usar para pagar a sua dívida. E 20% disso você vai usar para começar a fazer a sua reserva de emergência. Desse cálculo aqui, então, ficariam R$800 para pagar a dívida e 200 para já começar a guardar. Ah, mas se eu usasse todos os 1.000, eu já conseguiria acabar mais rápido com a dívida. Sim, só que se te acontece um imprevisto no meio do caminho, o que vai acontecer? Você vai precisar provavelmente pegar mais dinheiro emprestado. E aí você vai fazer isso de quem? Você vai pegar dinheiro com o banco, do cartão de crédito, do cheque especial, da sua mãe, do seu irmão, do seu esposo, às vezes, né? Você vai começar a usar o dinheiro que já estava destinado para outra coisa. E aí a bola de neve começa tudo de novo. Aquele ciclo começa todo de volta. Não faz sentido. Você precisa criar sua reserva de emergência para, enquanto você resolve o problema, você já está se calçando, você já está preparando o recurso para nunca mais ter que passar por isso de novo, tá? Esses são os passos que eu preciso que você siga, se é a sua realidade, se hoje você já está passando por uma situação dessa de endividamento, ou se você conhece um amigo, um parente, um familiar que está aqui, ó, endividado, preocupado, já não vendo mais solução, não vendo mais a luz no fim do túnel. Compartilha depois com ele essa live que vai ficar gravada, dá essa ajuda. Se você não tem a disponibilidade de ajudá-lo, entrega esse conteúdo, tá gratuito aqui disponível para ajudar essas pessoas. Não seja egoísta do ponto de, se você está bem, não compartilhar com uma pessoa que não está tão bem assim. Nunca se esqueça de que você pode passar por momentos difíceis na sua vida. Pode vir uma doença aí no caminho que você não estava preparado financeiramente. Pode vir uma pandemia que ninguém estava preparado financeiramente. Mas o que diferencia você das pessoas que têm ali a dívida e não acham a solução é que você está buscando conhecimento para sair desse problema. Tá legal? Então, só para revisar rapidamente esses 7 passos para você sair do endividamento, a gente tem que, então, começar tomando consciência do problema e sabendo que ele é menor do que você, porque quem criou o problema é maior do que ele pode resolver. Segundo ponto, renegocie suas dívidas, seja honesto e íntegro, chega lá nas pessoas e nas instituições que você está devendo, abre o jogo com elas. Fale que você está passando por uma dificuldade, que você errou, mas que você está disposto a pagar e quer
achar o melhor ponto, né? Quer achar a melhor solução para vocês. Segundo, comece pagando as dívidas que são mais... Terceiro, desculpe. Comece pagando as dívidas que são mais caras, ou as que têm as taxas mais altas de juros, ou aquelas que emocionalmente te tiram mais energia. Como está devendo para alguém da família que só tá ali, ó, te cobrando o tempo inteiro, tá aqui, ó, no teu pescoço, te infernizando. Comece pelo que é mais caro. Quarto ponto, tente uma repactuação das suas dívidas. Busque uma instituição financeira que aceite pegar todas as dívidas que você tem, pactuar e você ficar devendo só para um lugar. Fica muito mais fácil de você se organizar. Quinto ponto, reveja os seus hábitos de consumo. É isso que tá te matando. É isso que tá te jogando pro buraco, para baixo. É a tua âncora, é o teu consumo. Você é responsável pelos seus resultados, sejam eles positivos ou negativos. Tira, desamarra essa âncora do pé. Começa a ver os hábitos que você tá aí consumindo para refazer. Com criatividade você vai começar a perceber que você consegue fazer as mesmas coisas gastando muito menos. Tá bom? Você não precisa agradar ninguém, não. Seus hábitos de consumo geralmente são tomados para você agradar uma pessoa. Não precisa, meu amigo. Você só precisa agradar uma pessoa que tá lá em cima. Uma pessoa não, é uma entidade, porque a gente não é nem pessoa, é uma energia. Sexto ponto aqui, ó. Paciência. Espere o processo ser concluído. Vá fazendo com calma, com paciência, que os resultados virão. E sétimo ponto, ao mesmo tempo que você paga a dívida, já vá construindo a sua reserva de emergência. Isso vai te ajudar a ter sanidade mental. Tá bom, pessoal? Aqui eu acho que já era pra fazer 15 minutos, já foi quase 40 minutos aqui falando com vocês. Então eu te passei 7 passos práticos hoje pra você sair da dívida. Se você tá preocupado, se você tá aí passando por um momento que as suas contas estão começando a apertar, dá uma olhada depois de novo nessa live, anota os pontos que você achou mais interessante e começa a botar em prática. Para cada 1 hora que você escuta um conteúdo, você precisa praticar 5 horas para aquele conteúdo entrar. Repetição, 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 até que aquilo seja introduzido na sua mente e você passe a realmente ter resultados melhores, que é isso que eu desejo para você, tá bom? E pra gente finalizar então, eu quero dedicar a você uma mensagem de muita energia positiva para que você comece a sua semana aí, ó, vibrando na mais alta frequência, tendo resultados cada vez melhores. Você é 100% responsável pelos resultados que atinge. E você é 100% responsável pelas decisões que você toma. Para de responsabilizar os outros, que aí você vai começar com um senso de autorresponsabilização, você vai começar a ter resultados muito mais eficientes, resultados muito mais consolidados. E eu quero estar aqui para ver seus resultados melhorando a cada dia. Tá legal? Eu agradeço as pessoas que estiveram aqui comigo ao vivo. Vai ficar gravado a live. Depois compartilha para alguém que você sabe que está precisando. Um grande beijo e ótima semana para você. Até a próxima!